está, Senhor Deus, teu servo, Deus, o qual saiu do seu lar, Senhor Deus, para assim trazer a mensagem, Senhor Deus, que vai ser, Senhor, colocada dentro do nosso coração, Senhor, que vai permear dentro do nosso interior, Senhor Deus, que ele não venha falar dele, Senhor, mas a tua palavra que vai ser ministrada, Senhor, por nossos corações, que nós vamos estar com o coração quebrantado, Senhor, sensível à tua palavra, Senhor, da glória, porque teu servo, Senhor Deus, tem se empenhado, Senhor, na leitura. Deus amado, Deus querido, eu creio que nós não vamos sair daqui vazio, eu creio que nós vamos sair daqui cheio da tua palavra, que vai ser ministrada na noite desse dia, Senhor. Abençoa o teu servo, dá vitória à tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria essa oportunidade a qual Deus me concedeu hoje para poder estar trazendo a palavra. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida aqui nesse lugar. Agradeço ao nosso pastor por essa oportunidade também, por ele poder me estar confiando nesse púlpito. Convido os irmãos que abrem sua Bíblia em Lucas 19, texto muito conhecido. Deus está nesse lugar. Jesus ainda salva, cura e liberta. Em nome de Jesus. Posso me acompanhar na leitura? É uma passagem muito conhecida, a qual o Senhor colocou no meu coração há algum tempo. Cheguei a levar essa palavra lá na diaconisa Márcia, e Deus ardeu no meu coração de trazê-la outra vez aqui. Capítulo 19 diz assim, de Lucas: chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu diante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui estamos diante de uma passagem de Zaqueu, um publicano. A Bíblia fala que era chefe dos publicanos, algo além ainda do publicano. Era conforme fosse um gerente naquela época. Um homem com nome, um homem poderoso. Mas aqui no meio dessa passagem, eu também quero trazer aqui aonde que Jesus passava, a multidão ia atrás. E que isso venha me refletir. Que muita dessa multidão que seguia Jesus não entendia o propósito que Jesus estava fazendo ali. Não entendia o porquê que Jesus estava naquele lugar. Muitos vinham atrás de Jesus através de uma cura. Muitos vinham atrás de Jesus através de um milagre. Mas o propósito de Jesus não era esse. O propósito de Jesus era trazer o reino dos céus. O propósito de Jesus era trazer a vida eterna. E muitos só queriam momentaneamente um milagre. Quando recebia o seu milagre, virava as costas para Jesus. Mas Jesus, entrando em Jericó, ali encontrou um homem sedento de Deus, um homem que precisava de algo na sua vida, um homem que tinha tudo, tinha riqueza, tinha carro, tinha as melhores roupas, mas algo faltava na vida dele. E esse homem se chamava Zaqueu. Zaqueu era rico, poderoso, tinha tudo na vida. E muitas das vezes é assim conosco. Nós temos tudo, temos casa, temos carro, temos tudo do
bom e do melhor. Mas muitas das vezes, como conforme aconteceu nas nossas vidas, antes da gente aceitar Jesus, tinha um vazio enorme no nosso coração, que nada preenchia esse vazio. O único que preenchia esse vazio era Jesus. Aleluia. E Zaqueu buscava ver quem era Jesus, sendo ele de pequena estatura. Zaqueu vai correndo, sobe em cima de uma árvore para poder ver quem era Jesus. Uma árvore brava, que conforme fala aqui, para observar, para ver quem era Jesus. Zaqueu toma uma atitude naquela época, com o homem dele ser poderoso ali dentro, aquilo era vergonhoso para ele. Correr diante do povo, um povo que odiava ele, e subir de uma árvore, um homem rico, aquilo era vergonhoso, aquilo era humilhante para ele. Mas Zaqueu toma essa atitude de subir nessa árvore para poder ver quem era Jesus. E Zaqueu tinha sede de Jesus. Zaqueu queria saber quem era Jesus, aquele que fazia milagre, aquele que curava. Mas Zaqueu não se importava com isso, porque Zaqueu queria preencher algo dentro da vida dele. Aleluia. E no verso 5, quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. É inacreditável que Jesus conhecia Zaqueu, nunca tinha passado naquele lugar, e Jesus conhecia o nome de Zaqueu. Jesus conhece o meu nome, Jesus conhece o teu nome. Jesus, antes do ventre da nossa mãe, Jesus já nos conhecia. Assim conforme ele falou com Jeremias, se eu não me engano, antes de Jeremias nascer, eu já te conhecia dentro do ventre da tua mãe. E Jesus é assim conosco, ele já nos conhece. Ele sabe da nossa necessidade, mas muitas das vezes nós temos que tomar atitude, temos que tomar posição diante de Jesus. Temos que pedir, temos que clamar. Aleluia. Jesus é tremendo. Jesus está no nosso meio para salvar, curar e libertar. E Ele quer fazer isso no nosso meio. Ele quer fazer isso do lado de fora. Quantas pessoas que a gente passa por aí, quando a gente sai daqui nesses bares, estão ali bebendo, enchendo a cara, uma alegria momentânea, mas quando chega em casa, aquele vazio tremendo, aquela falta de alguma coisa. Assim era comigo, meus irmãos. Quantas vezes eu ficava na porta de uma barraca de segunda a segunda, entrava para dentro de casa, tinha um vazio, algo ruim que não me preenchia de jeito nenhum. Minha esposa está ali para dar o testemunho. Minha esposa já chegou uma vez a orar a Deus para Deus poder me levar, para me matar, porque minha vida era ficar na porta de barraca. Eu não tinha vida em casa. Minha esposa criou meus filhos sozinha. Está ali minha filha que eu nunca dei atenção. E assim é a gente quando não temos Jesus. A gente tem um vazio. A gente não é nada sem Jesus. Jesus, Ele nos preenche. Jesus, Ele nos transforma. Jesus, Ele nos modifica. Jesus, Ele pega o casamento que está destruído e restaura. Jesus levanta aquele que está caído. Jesus levanta aquele que está prostrado. Aleluia. E Jesus fez isso um dia na minha vida. Um belo dia, eu já cansado dessa vida que eu levava desregrada, eu tomei uma atitude, eu fiz igual Zaqueu, eu subi numa árvore. Eu subi numa árvore e falei: não dá mais para viver desse jeito. Eu preciso de Jesus. Eu cacei a primeira igreja, uma igreja que tinha ali perto de casa, aonde que nós congregava, eu, pastor Eliezer, Lucas. E eu decidi, num culto da tarde da benção, eu decidi ir na tarde da benção. Eu prestei atenção naquele culto todinho. E no final do culto, o pastor fez o apelo. Eu falei: meu Deus, não vou não. Tenho muita vergonha de ir. Não vou não. Mas acabando aquele culto, eu fiz conforme Jesus falou com Zaqueu: desce depressa que hoje convém ficar na tua casa. Eu desci. No final daquele culto, eu cheguei para o pastor, falei: pastor, quero entregar minha vida hoje para Jesus, que eu não aguento mais. Jesus não vai fazer nada enquanto a gente não descermos. Para a gente ter uma comunhão com Jesus, nós temos que descer. Para a gente ter uma intimidade com Jesus, nós temos que descer.
conforme Zaqueu desceu daquela árvore. Se Zaqueu ficasse em cima daquela árvore, só para observar Jesus, não ia acontecer nada. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Jesus está sempre nos vendo. Mas nós temos que sempre tomar uma posição diante de Jesus. Porque se a gente não tomar, a nossa vida vai ser a mesma. Vamos caminhar, vamos andar e vamos morrer sem Jesus. Aleluia. E no verso 7, a palavra diz assim: todos em meio àquela multidão presenciaram o que passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar lá. Meus irmãos, é assim mesmo. Quando a gente se rende aos pés de Jesus, a multidão se levanta contra nós para nos criticar, para nos apontar, para falar dos nossos erros. Mas a atitude que nós tomamos é uma atitude maravilhosa, porque Jesus, ele é tremendo. Jesus é maravilhoso em nossas vidas. Assim como ele fez na vida de Zaqueu, ele mudou a vida desse homem. Esse homem se rendeu aos pés de Jesus. O vazio que ele sentia, não passou a sentir mais. As coisas erradas que ele fazia, ele não passou a fazer mais. Jesus transformou a vida do Zaqueu de uma tal maneira. E toda transformação gera fruto. Toda transformação gera algo excelente em nossas vidas. Aonde que o brilho do Espírito Santo reflete sobre o nosso rosto quando nós aceitamos Jesus. Quando nós se rendemos aos pés de Jesus. Aleluia. Zaqueu tomou tudo que ele tinha. A metade dos seus bens, Zaqueu falou: eu lhe darei aos pobres. Isso é fruto de uma conversão. Isso é fruto quando Jesus entra em nossas vidas para nos transformar. Isso é fruto daquilo que Jesus faz. Nós passamos a ser pessoas melhores. Aquilo que a gente não passava a fazer, não vamos fazer mais. Aquilo que a gente fazia de errado, não vamos fazer mais. Jesus transforma, meus irmãos. E Jesus nessa noite quer transformar a vida aqui nessa noite. Jesus, ele entrou em Jericó, e essa foi a única vez que Jesus entrou em Jericó, se eu não me engano. E Zaqueu agarrou essa oportunidade. Zaqueu agarrou essa oportunidade porque Zaqueu precisava de Jesus. E nessa noite, meus irmãos, eu falo com vocês, agarra essa oportunidade nessa noite. Jesus está no nosso meio. Jesus quer fazer algo diferente na tua vida, na minha vida. Jesus quer nos transformar. Jesus quer levar a gente para morar no céu. Mas para isso temos que se render aos pés de Jesus. Para isso temos que se humilhar aos pés de Jesus. Para isso temos que descer aos pés de Jesus. Tudo que sobe tem que descer. Jesus não fala com ninguém que tem que estar lá em cima, que está lá em cima. Jesus fala face a face. Para falar com Jesus nós temos que se humilhar. Para falar com Jesus nós temos que estar aos pés de Jesus. Porque Jesus transforma, Jesus cura, Jesus liberta. E aqui está falando um homem que um dia foi transformado, um homem que um dia foi liberto pela palavra, um homem que um dia foi liberto da cachaça, um homem que um dia a multidão falou que não chegaria aos 15 anos, onde que a multidão falou que não tinha mais jeito, onde que a multidão falou que não tinha como. E hoje eu estou aqui, diante da presença de Deus, falando desse Deus que cura, falando desse Deus que salva, falando desse Deus que restaura. Ah, Jesus, como Tu és maravilhoso, Pai. Jesus é tremendo, meus irmãos. Sheila, não para de orar, Sheila. Uns vão falar que não tem mais jeito, vão falar que não tem como, mas tem jeito sim, Sheila. Porque Jesus é maravilhoso, Sheila. Nunca cesse de orar, Sheila. Nunca cesse de clamar pelo seu, Sheila. Porque Jesus tem uma obra grande na vida para fazer, Sheila. E tu sabe, Sheila, eu sei, a Carla sabe. Quem convive dia a dia com a gente sabe o quanto Jesus vai fazer na vida daquele homem. Quantos livramentos Jesus deu àquele homem. Então não pare de orar, Sheila. Não pare de cessar de orar. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Meus irmãos,
Deus é maravilhoso. E diante disso tudo, no verso 9, Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus não veio buscar nenhum santo. Jesus não veio buscar aquele que rota a santidade. Jesus veio buscar aquele que está perdido, aquele que está na boca de fumo nesse exato momento. Jesus veio buscar aquele que está no hospital, precisando de uma palavra, precisando de um abraço. Jesus veio buscar aquele jovem que está dentro de uma boca de fumo. Muitas das vezes não tem ninguém que vai lá mais falar de Jesus para ele. Jesus veio buscar esse, meus irmãos. E muitas das vezes nós temos que sair de dentro de 4 paredes para pregar o Evangelho, para falar de Jesus para essas pessoas que precisam. Ah, Deus, eu canso de falar com a minha esposa. Antes de eu descer a sepultura, ainda vou ver meus filhos aqui nesse lugar. Toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu falo. Eu não vou morrer antes de ver meus filhos nesse lugar te adorando, Jesus. Porque eu e minha esposa temos uma promessa que meus filhos vão ser salvos, meus filhos vão ser curados. Esse ano não foi um ano muito bom, aonde que minha esposa passou por várias enfermidades, mas até aqui a mão de Deus nos sustentou. Contar um breve testemunho. Minha esposa foi diagnosticada com caroço no seio. E ficamos por 2, 3 meses nessa luta, ela fazendo exame, fazendo isso, arrancando pedaço com agulha para poder fazer a biópsia. Não dava nada, até que chegou um ponto que o médico falou que ela tinha que abrir o seio para poder operar, para arrancar aquele caroço, para fazer outra biópsia. Mas eu agarrei uma palavra que o pastor liberou para mim e para ela. Que minha esposa e eu, lá em casa, ninguém ia morrer de doença. Nós vamos morrer de velhice. Minha esposa arrancou esse caroço, foi para a biópsia. Para a honra e glória do Senhor Jesus, não deu nada, nada, nada. Hoje ela está aí, salva, curada, restaurada. E é assim que Jesus faz, meus irmãos. Assim que Jesus faz quando a gente se rendemos aos pés dEle. Quando a gente clamamos Ele, quando a gente confiamos nele. Ele faz aquilo que para nós é impossível, para Ele é possível. Oh, meus irmãos, é muito bom servir a Jesus. É muito bom tu deitar tua cabeça no travesseiro, ter paz. Saber que Jesus está cada dia contigo, se sustentando, te livrando. Saber que a cada dia Jesus está te sustentando. Saber que a cada dia Jesus está com os seus, dando livramento aos seus. Aonde teus olhos não podem ver, Jesus está vendo. Aleluia. Eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito. Assim conforme Ele fez na vida de Zaqueu, eu profetizo que Ele irá fazer na vida de cada um que entrou aqui. Assim como Ele fez em Zaqueu. Zaqueu que estava sedento de Deus. Zaqueu que estava precisando de algo para preencher aquele vazio. Deus hoje está nessa noite para preencher o vazio de alguns. Não perca essa oportunidade. Não perca cada oportunidade que você entra aqui, quando alguém quer te oferecer não, quer perguntar que você quer aceitar Jesus. Não deixa essa oportunidade passar. Zaqueu não deixou essa oportunidade de passar, e na casa dele houve salvação. Na casa dele houve restauração. Aquele homem não se prendeu a dinheiro, aquele homem não se prendeu a carro, a casa, nada. Aquele homem só queria saber de Jesus. E Jesus entrou na vida dele e restaurou a vida dele, transformou a vida dele. E assim eu deixo essa mensagem. Foi breve, rápida, mas foi algo que eu creio que tocou no coração dos irmãos. Tá, meus irmãos? Não saia daqui nessa noite sem Jesus. Não conheço todos que estão aqui presentes.
Não sei que todos são evangelho, mas se você não é, aceita essa oportunidade dessa noite. Você que está afastado, se chega para perto de Jesus, porque Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso, Jesus transforma, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus ressuscita, Jesus cura aleijado, Jesus faz tudo. E obrigado pela minha oportunidade. Eu vou pedir a Júlia para estar cantando o louvor que eu pedi ela para cantar. E assim eu agradeço a minha breve e pequena oportunidade. Muito nervoso. Ah, Jesus, mas Tu és tremendo. Que Deus possa me usar em outras vezes. Que eu possa receber outras oportunidades em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Amém.